Que ótimo, não estava gravando, então vamos voltar. Então, em primeiro lugar, quero desejar boas-vindas a todos. Quero dizer que estou iniciando, então, agora a nova forma de gravação, já antecipada, dizer que estou com saudade da ETEC e deixar uma frase de Paulo Freire. Então, a escola será cada vez melhor, na medida em que cada ser se comportar como colega, como amigo, como irmão. Então, a escola extrapola o espaço físico que nós temos aqui. Então, se dá no campo da amizade, da solidariedade um com o outro. Então, assim, eu gostaria de começar o nosso tema de hoje. Então, é fraude em alimentos. Eu peguei uma reportagem da BBC News, uma reportagem de 2017, que ela trata basicamente das grandes fraudes que a gente tem até aquele determinado momento. Então, ela fala de uma fase de uma operação aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, aconteceu no Rio Grande do Sul. A fraude era de produtores de laticínios, então todo tipo de produtos derivados do leite, que adulteravam lotes já impróprios para o consumo. Então, já era aquele produto para ser descartado ou vencido, eles adulteravam. E isso fez com que o Ministério Público do Rio Grande do Sul, com outras entidades, cumprissem 5 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão de material, de produtos. E aí as empresas, elas vinham adicionando substâncias para diminuir a acidez e eliminar micro-organismos de laticínios vencidos. Então, nós temos aí uma adulteração de adição, e nessa aqui também, ó. E no creme de leite acrescentavam água para amolecer o produto envelhecido e ressecado. Então, nós temos essa que eu estou apresentando para vocês, a segunda fase da operação leite compensado. Então, vejam aqui, o leite compensado. Esses nomes de operações são bem legais, fazendo uma correlação aqui com o cifrão, Então, era uma adulteração por recompensa financeira, que começou em 2013. A investigação integra um programa maior de segurança alimentar, criado pela Promotoria Gaúcha. Tamanho era o número de denúncias e processos judiciais de irregularidades com alimentos. Então, vejam que risco. Então, aqui, eles usavam também ureia, formol nos laticínios, foram encontradas em análises. Então, foram várias operações, em uma delas encontrou-se ureia. Então, nessa 12ª operação aqui que eu mostrei, o que eles faziam era acrescentar água e substâncias para diminuir a acidez e eliminar os micro-organismos já vencidos. Então, foram 167 pessoas, na maioria produtores e distribuidores do Rio Grande do Sul, foram denunciadas e responderam a processos criminais em razão das ações do Ministério Público. Dessas, 16 foram condenadas, pouco, porque disse 67, por adulteração do leite e organização criminosa. Então, é isso que a gente espera, que as pessoas sejam punidas. E o que aconteceu também como desfecho, então, indústrias e transportadoras assinaram 9 termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, indenizações que somam mais de 100 milhões. As substâncias encontradas nos laticínios eram, em sua maioria, ureia e formol, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que o formol é potencialmente cancerígeno e a ureia, em doses razoáveis, tem baixa toxicidade. Lembrando que a ureia, no nosso organismo, ela é a degradação, é o resto, é o produto derivado da proteína. Então, dentro do nosso corpo, a gente, quando transforma a proteína, a substância que vai ser eliminada é a ureia. Então, basicamente, na urina, a gente
ela tem grande quantidade de ureia por conta que é a forma de excretar nosso final aí da proteína. E aí a gente vai e consome a proteína via boca, né? Estranho, não é? Bom, após 5 anos dessa operação, então entre 2013 e 2017, lembrando que a reportagem essa reportagem que eu selecionei para apresentar para vocês, ela é de março de 2017. Então, entre os 5 anos aqui dessa operação, as denúncias continuam. Então, uma pessoa que foi entrevistada, essa Caroline Vaz, aqui do Ministério Público, ela disse o seguinte: quando descobrimos e coibimos um novo golpe, os grupos inventam uma nova técnica para adulterar os produtos. Então, como eu já tinha falado na aula anterior, à medida que aumenta as fraudes, aumenta-se também a necessidade de detecção dessas fraudes. Então, o Ministério Público aqui tem percebido isso, quando ele diz aqui que eles estão bastante, quer dizer, não param, né? Mesmo, eu não sei se falta aí, ela diz em algum momento aqui da reportagem que faltam, sim, mas fiscalização também. Ainda nessa operação, que é a operação, como que é o nome da operação mesmo? Operação Leite Compensado, existem várias reportagens. Se vocês colocarem na internet, vocês vão ver várias citações. Aqui nessa reportagem da Globo, tem dois vídeos bem interessantes deles sendo autuados, uma funcionária bem no flagrante dentro da indústria. Aí quando a polícia chega e fala que ela está presa, ela fica completamente sem ação, porque ela está dentro da empresa e não sei se ela não sabe que adulterar é crime, né? E, enfim, então ela toma um susto e tal. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, é só colocar a operação na internet, que vocês vão achar bastante coisa. Aqui tem até um site deles, interditado, laticínio, investigado na operação queijo compensado. Então, leite compensado, queijo compensado. E aqui nesse site aqui, que é da Gaúcha ZH, Operação Leite Compensado. Então, tem todo o desfecho de várias operações. É bem legal, e legal no sentido de que a gente está, o Ministério Público e os órgãos de defesa estão se mobilizando, né? Voltando àquela reportagem ainda da BBC News, agora nós vamos falar de outra fraude que eles apresentam aqui. Aqui, quem faz lá era o Ministério Público, né, por meio de várias denúncias. Aqui foi o Proteste, que é uma associação brasileira de defesa do consumidor, e ele fez alguns testes de marcas de azeite, e aí ele testou 27 marcas, 27 azeites diferentes, e 7 marcas apresentaram adulteração. O que eles apresentaram? Então, não era azeite, eram misturas de óleo, e óleo refinado, inclusive óleo de indústria, óleo de baixíssima qualidade. Qual foi o desfecho? Então, até onde eu consegui ler e investigar, não houve qualquer tipo de punição, a não ser a exposição dessas marcas na mídia e queda de vendas, mas até então eu não tinha visto nada que tivesse uma punição. Aqui no Correio Brasiliense, falando sobre essa questão desse teste do Proteste, aliás, foi bem divulgado, inclusive no Fantástico, eu me lembro, não sei se vocês se lembram, mas foi bastante divulgado isso. E há problemas em 11 marcas de azeite vendidos no mercado. Aí a reportagem diz assim: as marcas Figueira da Foz, que era uma marca bem famosa,
Tradição e Quinta da Aldeia e Filippo Berio apresentaram, segundo o teste, fraude por ter características para uso industrial e não doméstico. Então, foi pior ainda, porque eles tinham uma substância que não poderia estar lá. Então, tanto é que ele diz o seguinte, dentre todas as marcas, ele diz o seguinte, que foi bem legal nessa reportagem, que o cozinheiro foi escolhido como o melhor do teste e a escolha certa, segundo a Proteste. Ele é o autêntico azeite extra virgem e apresentou qualidade excelente, além do melhor custo-benefício entre os produtos avaliados. Aí ele faz uma crítica da embalagem e o rótulo também. Não são extra virgem, aí agora já é adulteração, né? Qualitá, Beirão, Carrefour, Felipo, Figueira da Foz, Tradição e Quinta da Aldeia. Então, eles não são extra virgem, mas ainda são, eles não podem ser vendidos como extra virgem, né? Mas ainda são azeites. E esses aqui não são azeites. Então, acho que chama para mesa. Figueira da Foz, Tradição e Quinta da Aldeia. Eles foram eliminados do teste após análise em laboratório comprovar a adulteração. Então, longe da mesa, esses daí, essas marcas apresentaram fraude, tem características sensoriais de azeite lampante, que é um azeite industrial, é um óleo industrial, o qual nem poderia ser levado à mesa, devido à sua acidez intensa, só devendo ser destinado para uso industrial. Pronto. Aí eu quero saber se vocês estão na sala ainda, ou estou sozinha, assim. Ainda naquela reportagem, ela cita mais adulterações. Então, eles pesquisaram essa organização científica, US Farmacopeia, e essa US Farmacopeia, o que eles fazem? Eles monitoram um banco de dados sobre fraudes de alimentos no mundo. E aí, a reportagem perguntou sobre o Brasil. Aí eles responderam o seguinte, que o Brasil identificou fraude na substituição de espécies de peixes em Manaus. Então, vendiam peixes diferentes do que eles divulgavam. Eles também encontraram adulteração do café com casca da própria planta. Então, era aumentar o número de café ou de peso, é o método de adição também, que além de soja e milho, são mais baratos. Então, além de casca, podia colocar outras substâncias. E aí ele diz o seguinte, em setembro do ano passado, uma ação pontual do PROCON de Minas indicou que 30,7% das 241 marcas analisadas continham impurezas acima do limite. É triste, né, a gente ter essa imagem. E aí, como que se faz o controle do café? Então, eles pesquisaram e conversaram com esse José Braz, e ele diz que as adulterações do café só afetam o gosto da bebida, mas não causam mal à saúde. Pronto, menos mal. O que ele diz é que como o café é torrado e atinge altas temperaturas, então qualquer micro-organismo que possa ter ali, estar presente, ele vai morrer, né? E vai ser eliminado, diferentemente do que acontece, como no caso do leite, que é um produto in natura, que se você adicionar coisas, você vai estar consumindo e se contaminando. Então, ele diz que o café não traz males à saúde dessa forma, embora, né, a gente esteja sendo enganado como consumidor. Então, desde 89, já há muitos anos, a ABIC, então quem já pegou um café na mão, sabe que eles têm lá um selinho na embalagem. Eles fazem análises anuais com 30 mil amostras de café do mercado e eles criam um selo de pureza.
Aí a empresa ganha esse selo de pureza. Por que que eles começaram a fazer esses testes? Porque eles, em decorrência mesmo do alto índice de fraudes que tinha naquela época. E eles definiram um limite em que pode-se ter pelo menos ali até 1% da amostra total de impurezas. E aí, se acontecer de não ter, né, as penalidades vão de advertência até a denúncia do Ministério Público. Nos testes iniciais, resíduos eram encontrados em até 25% das amostras de café. Atualmente, afirma que não chega a 1%. Que bom, né? A adulteração mais comum continua sendo a adição de casca do café, o que é um resíduo usado para reduzir o custo do produto. Ainda sobre aquela organização que faz as análises, que faz a medição, né, no mundo todo, que observa, né, que essa daqui é a US Farmacopeia, então eles já falaram do peixe, já falaram do café, agora eles vão falar que no Brasil uma outra adulteração bastante comum que eles observam é sobre o mel. Então, 13% das amostras de mel eram acrescidas de xarope de açúcar. Que triste. Então, aonde foi que saiu esse estudo? Foi publicado nesse periódico, então, numa revista científica, no Food Chemistry. Isso que é de ruim, né? Quando a gente tem ainda algo que seja científico comprovado, né? A gente tem o lado positivo, que está sendo analisado, o lado negativo é que comprova que nós somos realmente adulteradores. Nesse aqui também foi publicado também numa revista em 2012, na American Dairy Science Association. Então, numa análise com leite de cabra na Paraíba, 40% das 160 amostras continham leite de vaca. Os resultados, o que acontece? Leite de cabra, quem busca o leite de cabra quer 100% do leite de cabra, né? Então, se você compra leite de cabra, só 60% das amostras te garantem isso, você está comprando, você está sendo enganado, né? Então, era falsificação, lembra? Registros de adulteração da carne começaram em 2015, segundo a organização. Então, também se falou dessa operação, que foi a Operação Carne Fraca. Eu vou destrinchar ela um pouquinho para vocês. E aí fala, no geral, né, na reportagem, diz que o caso do leite tem sido um problema persistente, como já foi apontado, que além de ureia e formol, ainda adição de água oxigenada. A reportagem depois, ela finaliza de que há necessidade de que façamos uma pressão na legislação para que normas de vigilância definem regras e punições sobre fraudes em produtos, mas pelo menos 2 projetos de lei querem tornar crime hediondo a adulteração de alimentos. Aí eu até dei uma entrada nas PLs e realmente está tudo parado. Então, o que se pede é que tenhamos punições mais severas para esses casos, e eu sou totalmente de acordo. No final da reportagem, eles falam de corantes, de agrotóxicos, mas aí não entra no nosso caso aqui de fraudes, né, mas sim de desrespeito até ao consumidor, porque muitos desses corantes já foram banidos em outros locais, outros lugares do mundo, assim como alguns agrotóxicos, e nós, como consumidores, não somos alertados. Tem crianças ainda, por exemplo, que usa esses corantes e tem alergias, já sabidamente sabe que causa, e a gente ainda, no Brasil, né, usa esses corantes ou permite, então a matéria ela acaba fechando ali. Aí, só para dar uma pinceladinha lá na Operação Carne Fraca, ela foi lá no período de 2017, então, deixa eu mostrar para vocês, foi bem falada,
a Operação Carne Fraca. Então, quem fez foi a Polícia Federal, foram várias fases. O que aconteceu, o que foi a operação? Então, os laboratórios, tanto do Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, eles foram envolvidos em irregularidades cometidas por esses frigoríficos, que não eram frigoríficos pequenos, eram de grandes empresas. Então, eles fraudavam laudos para beneficiar a venda. O desfecho foi prisões, marcas de fabricantes envolvidos em escândalos e perdas financeiras. A primeira fase, então, aconteceu em março de 2017, teve um envolvimento bastante grande da Polícia Federal, então foram 1.100 agentes nessa primeira fase, foram 309 mandados judiciais, 27 pedidos de prisão preventiva, 11 de prisão temporária, e essa operação ocorreu em 6 estados, mais o Distrito Federal. O que a Polícia Federal investigou? Então, foram 30 frigoríficos por depoimentos e escutas telefônicas. O que ela descobriu? Funcionários ofereciam propinas por certificados de qualidade adulterados. Quem estava envolvido? Então, a JBS, dona da Friboi, Seara, e a BRF, dona da Sadia e da Perdigão, estavam entre as empresas envolvidas nessa operação. Engraçado, né, que a Operação Carne Fraca foi o nome dado para a primeira fase. A segunda fase foi Antídoto, e ela foi chamada de Antídoto, né, a Polícia Federal, ela tem uma criatividade para a criação dos nomes das fases e das operações, que são bem engraçadas. Aqui, nessa fase, foi em referência a uma ação policial colocada em prática com o objetivo de fazer cessar a ação criminosa do investigado e preservar eventuais novas provas. Então, era um antídoto. Então, se resolvia ali, né? Foram 3 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em Goiás, e o principal alvo foi um funcionário superintendente regional do Ministério da Agricultura. Ele foi gravado pela polícia conversando sobre a destruição de provas relevantes para a operação, para a apuração da primeira operação, né, que foi a Operação Carne Fraca. Ai, né? E aí, isso aconteceu em 2017, aí em 2018, em março, o foco principal dessa próxima operação, que foi a Operação Trapaça, foi apenas da BRF, então o desfecho foram 11 ordens de prisão temporária, 27 mandados de condução coercitiva, os policiais cumpriram, né, naquele período, 53 mandados de busca e apreensão em unidades da BRF, que é a dona da Sadia da Perdigão. A operação apontou 5 laboratórios e setores de análises dessa empresa que fraudavam resultados de exames. As irregularidades teriam sido cometidas naquele período das operações, de 2012 a 2015, quer dizer, perdão, antes, né, de 2012 a 2015. E o interessante é que os executivos tinham conhecimento dessas fraudes. De acordo com denúncias de uma ex-funcionária que processou a companhia. Entre os presos estavam o ex-presidente da BRF e o ex-presidente Hélio Rubens Mendes, bom, enfim, os 2 ex-presidentes. Além das investigações, a BRF também sofre com problemas internos e apresentou um prejuízo grande aí. E engraçado que até enquanto foi feita essa reportagem, eles estavam só organizando para a troca dessa diretoria e manutenção da empresa. Então, não teve grandes consequências, inclusive o consumo continua, as pessoas continuam comprando, não houve qualquer tipo de retaliação, nem da população, nada, né? E aí é isso. Então,
essas são algumas principais fraudes recentes no nosso país, que foram escandalosas. Então, foi a do leite, a da carne e algumas que aquele órgão acabou apontando com bastante tristeza para a gente, de forma, inclusive, documentada em artigos, como o caso do leite de cabra, do mel, o caso do café. Então, eu quero pedir, então, para vocês procurarem e pesquisarem sobre fraudes, que não sejam essas, né, que foram apontadas, e descrever resumidamente o local ou a entidade que aconteceu. Então, pode ser desde de um órgão do consumidor que esteja fazendo a pesquisa, ou, né, operações da polícia. Qual foi o tipo de fraude, qual foi o desfecho, e a referência é o link do lugar que vocês pesquisaram. E aí eu vou pedir para vocês anexarem naquela aba de atividades da equipe de Tarn, lá no Teams mesmo. É isso, espero que não é um assunto, né, gostoso de se falar, mas é muito importante que a gente conheça, é muito importante também que a gente não seja inocente e nem tanto conivente com situações como essa. Afinal de contas, quem vai estar na linha de frente ali na hora que chega a polícia, às vezes pode ser vocês, o técnico e tal. Fechou. É isso, muito obrigada. Falamos. Deixa eu desligar aqui, só um instante. Muito obrigada.